Boa noite, hoje é dia 20 de agosto e vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas reflexões sobre a sua palavra que se encontra em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1, e Neemias, capítulo 3, versículo 8. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do segundo livro de Samuel, circunstância da escrita. Saul, já morto em Gilboa, e Davi assume primeiro sobre Judá em Hebrom, depois sobre todo Israel. Este livro cobre os 40 anos do seu reinado e é a mais honesta biografia que já se escreveu de um homem grande. Nenhum cronista de corte teria registrado o que aqui se registra. O autor não esconde o adultério do rei, nem o assassinato encomendado, nem a covardia diante dos próprios filhos, nem a revolta de Absalão. Os historiadores dos homens polem as estátuas, o Espírito de Deus escreve as rugas. E é por isso que confio nessa Bíblia. Um livro inventado por sacerdotes para exaltar a dinastia de Davi não contaria o caso de Urias. Jerusalém é tomada e se torna a cidade do grande rei. A arca é trazida com danças e com uma morte pelo caminho, e Deus faz com este homem uma aliança que atravessará o Antigo Testamento e desembocará no estábulo em Belém. Contribuição para a Bíblia. O centro desse livro é o 7º capítulo, e ali está escrito uma das promessas mais preciosas da Escritura. Davi quer construir uma casa para Deus, e Deus responde dizendo que construirá uma casa para Davi, e a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será estabelecido para sempre. Observa a inversão. O homem oferece a Deus e Deus, em vez de aceitar, dá mais. Assim é sempre com a graça. Chegamos com um tijolo na mão e saímos com um palácio na promessa. Aquele trono para sempre não se cumpriu em Salomão, cujo reino se dividiu nem em nenhum dos reis que vieram depois e caíram na Babilônia. Cumpriu-se em Jesus Cristo, e é o que o anjo prometeu ao trono de Davi, seu pai, e que hoje reina porque primeiro morreu. A promessa esperou 1000 anos e não caiu por terra, porque Deus não fia a palavra que não se pague. Mas este livro também é a mais séria advertência da Bíblia contra o pecado do crente maduro. Davi caiu, e não caiu na juventude nem na pobreza. Caiu no auge, com o reino firme no tempo que devia estar na guerra e estava no terraço. A ociosidade é a antessala da queda, e o preço foi este: perdoado sim e restaurado, mas com a espada dentro da casa pelo resto da vida. A graça apaga a culpa, e não sempre apaga as consequências. E ouve o velho rei nas suas últimas palavras. Já sabia de tudo o que havia sido. E ainda que a minha casa não seja assim para com Deus, contudo ele fez comigo um pacto eterno, ordenando em todas as coisas e seguro, pois este é toda a minha salvação e todo o meu desejo, e ainda que ele não o faça brotar. Não diz a minha obediência é a minha salvação, diz o pacto é a minha salvação. O ordenado em todas as coisas e seguro. Se um homem com aquela biografia pode morrer descansado na aliança, também podes tu. Estrutura, capítulo 1 ao 4. A subida ao trono. Davi lamenta Saul e Jonatas em vez de comemorar. E há 7 anos de guerra civil até a unção sobre todo Israel. Ele não apressou nada e Deus lhe deu tudo. Capítulo 5 ao 10. O auge. Jerusalém conquistada.
A arca traz vida com jubilo, a aliança do capítulo 7, as vitórias sobre os inimigos e a bondade com o filho aleijado de Jonatas. Aquele capítulo 9 em que Mefibosete é posto à mesa do rei sem ter mérito algum. É o Evangelho em miniatura. Capítulo 11 e 12. A queda e a repreensão. Batseba, Urias e o silêncio de um ano e a parábola de Natã. O dedo do profeta apontando para o rei e as 3 palavras que quebram um trono. Tu és o homem. Capítulo 13 ao 18. A espada em casa. Aminon, Tamar, a fuga de Absalão, a conspiração, a revolta e a morte do filho rebelde. O pai chora por Absalão de um modo que só entende quem já chorou por um filho perdido. Capítulo 19 ao 24. Os últimos anos. O regresso, novas revoltas, o cântico de louvor, as últimas palavras e o censo presunçoso que trouxe praga para o povo. Termina com Davi comprando a ira de Araúna e recusa oferecer a Deus aquilo que não lhe custava nada. Spurgeon em 2 Samuel. Nunca preguei sobre o 9º capítulo desse livro sem sair do púlpito com o coração quente. Mefibosete, aleijado dos 2 pés, neto do inimigo do rei, escondido em Lodebar, a quem dizer terra de nada, e o rei o manda buscar, não para julgar, mas para sentar à sua mesa como um dos filhos. Assim foi eu chamado. Assim fosses tu, crente, aleijado da linhagem do inimigo, vindo da terra de nada, e agora à mesa do rei. E quando nos assentarmos, a toalha cobre os pés tortos. Do 11º capítulo, prego com temor. Já disse aos meus alunos que nenhum de nós é forte demais para cair, e que a queda de Davi não começou no terraço, mas no dia em que ficou em casa quando deveria estar no campo de batalha. Ministro desculpado é ministro em perigo. Guarda o teu trabalho, que ele é parte da tua guarda. O Salmo 51 nasceu deste livro, e devo a ele mais do que posso dizer. Nas minhas horas de acusação interior, quando a consciência me trazia novos pecados antigos, li e reli aquele pedido de um coração puro criado por Deus. O verbo é criado, não recomendado, não polido. Precisamos de criação nova, e só o Criador cria. E as últimas palavras de Davi foram muitas vezes o meu travesseiro, um pacto eterno ordenado em todas as coisas. E seguro deita-me sobre essa frase em noite de dor, em que não podia, se o pacto está ordenado em todas as coisas, então também nessa dor. E se é seguro, então nem a minha fraqueza o desfaz. O melhor dos homens é apenas um homem no seu melhor estado. Deixe Davi ser um aviso constante para o nosso próprio coração. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para o 2º livro de Samuel. Agora vamos ler o devocional da manhã. O mavioso salmista de Israel, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1. Entre todos os santos cuja vida está registrada no escrito sagrado, Davi possui uma experiência de caráter extremamente notável, diversa e instrutiva. Em sua história, nos deparamos com provas e tensões que não são dadas ao conhecer como um todo. Na vida de outros santos dos tempos antigos, e, portanto, tudo indica que ele seja uma representação de Nosso Senhor. Davi conhecia lutas e todas as ordens e condições dos homens. Reis têm suas lutas, e Davi usou uma coroa. O camponês tem suas preocupações, e Davi manuseou um cajado de pastor. O viajante passa por muitas provações, e Davi permaneceu nas cavernas em Engedi. O capitão tem suas dificuldades, e para Davi, o filho de Zeruia, foram grandes dificuldades. O salmista também foi tentado em suas amizades. Seu conselheiro, Aitofel, o abandonou. Aquele que comeu do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Seus piores inimigos vieram de sua própria casa. Seus filhos foram sua maior desgraça. As tentações de pobreza e riqueza, de honra e de reprovação, de saúde e doença, todas forçaram seu poder contra ele.
Ele teve tentações exteriores para perturbar sua paz interior e para arruinar sua alegria. Davi mal escapava de uma prova e já caía em outra. Mal saía de uma temporada de desânimo e temor e já era novamente levado às baixas profundidades. E as e vagões de homens passam sobre ele. E provavelmente por este motivo que os salmos de Davi são sem exceção o deleite de cristãos maduros. Seja qual for nossa constituição mental, exa, êxtase ou depressão, Davi conseguiu descrever nossas emoções com exatidão. Ele foi um hábil mestre do coração humano, porque havia sido instruído na melhor das escolas, a escola da experiência pessoal sincera. Conforme somos instruídos na mesma escola, conforme amadurecemos, em graça e em anos, cada vez mais apreciamos os salmos de Davi e percebemos que são como verdes pastos. Ó minha alma, que a experiência de Davi a alegre e console neste dia. E esse é o devocional da manhã. Agora vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Neemias. Circunstância da escrita: Neemias era copeiro do rei da Pérsia, homem de confiança num palácio com posição, segurança e futuro. Chegam-lhe notícias de que os muros de Jerusalém estão derrubados e as portas queimadas. E ele senta-se, chora e jejua por dias. O homem que chora pelas ruínas da casa de Deus é o homem que Deus usará para reconstruí-la. O livro é escrito em primeira pessoa e por isso temos aqui o diário de um administrador temente a Deus. É mais prática das escrituras para quem tem a obra nas mãos e gente para liderar. Ele mede muros, escala turnos, resolve greves, enfrenta usura entre os irmãos e ainda encontra tempo para orar em frases curtas no meio das conversas com o rei. Historicamente, vem depois de Esdras, e os dois trabalham juntos no 8º capítulo, quando a lei é lida em praça pública, o sacerdote ensina e o governador organiza. Deus gosta de dar à sua igreja os dois tipos de homens, ai da obra que tem só um deles. Contribuição para a Bíblia. Neemias ensina que a oração e o trabalho não são rivais. Ele ora e depois põe sentinelas. Confia em Deus e distribui espadas. Conta ao Senhor e manda os homens trabalharem com uma das mãos e segurem a arma com a outra. Quem só ora, tenta, e quem só trabalha, presume. A resposta dele aos inimigos que chamavam para a reunião na planície deveria estar pendurada na parede de todo servo de Deus. E lhes enviei mensageiros dizendo: faça uma grande obra de modo que não posso descer, porque cessaria a obra em que eu a deixaria para descer até vós. Observa que ele não discute o convite nem a resposta à calúnia. Ele apenas diz que está ocupado. Muitos ministros perdeu anos descendo as planícies para responder a Sanballat. A melhor refutação de uma mentira é uma obra que continua. Vem depois da palavra que se pronunciou quando o povo chorou ao ouvir a lei. Então ele lhes disse: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado, porque este dia é santo ao nosso Senhor. E não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Olha a ordem, primeiro a lei de os faz chorar, porque a lei sempre fere antes de sarar. E então lhe é dito que a alegria do Senhor é a força deles. Não a alegria que sentimos, mas a alegria é do Senhor e vem dele. Um cristão triste é um cristão fraco. E não porque a tristeza seja pecado, mas porque a força mora na alegria. O 3º capítulo traz os nomes de quem reparou cada trecho e aquela expressão repetida sobre os que reparam defronte da sua própria casa. Se cada crente cuidasse do muro que fica em frente à sua própria porta, a cidade estaria inteira. O avivamento não começa em assembleias, começa em quarteirões. Há neste livro uma sombra do nosso Senhor, ainda que em nenhum capítulo o nomeie.
Neemias tinha um lugar seguro à mesa de um rei estrangeiro e trocou aquele lugar por lágrimas, jejum e uma obra de escombros. Tornou-se pobre por amor e o povo que ele ainda nem via. É a mesma lógica da encarnação, posta em miniatura, sem o mesmo mérito. Aquele que estava rico se fez pobre, para que muitos, pela sua pobreza, fossem enriquecidos. Neemias reconstruiu um muro de pedra e recusou o salário que lhe era devido, para não sobrecarregar o povo. Cristo reconstrói uma alma em ruínas e não cobra nada de nós, pagando ele mesmo o preço todo. Por isso, esse livro tão prático, tão sem menção direta ao Messias, prepara em silêncio o terreno para ele, mostrando que a verdadeira liderança se mede pelo que o líder abandona pelos outros, e ninguém abandonou mais nem reconstruiu mais do que o Filho de Deus. Estrutura, capítulo 1, a notícia e oração, 4 meses de intercessão antes de uma palavra ao rei. Deus prepara os seus obreiros na antessala. Capítulo 2, a licença e a inspeção noturna. Ele cavalga sozinho de noite ao redor das ruínas antes de convocar ninguém. Nunca chamemos o povo para uma obra que tu mesmo não medistes. Capítulo 3, os construtores, uma lista de famílias, ofícios e trechos, perfumistas e orives, assentado a pedra, porque na obra de Deus não há mãos finas demais. Capítulo 4 e 6, a oposição, zombaria, ameaça de ataque, infiltração, profetas alugados, cartas abertas e um convite para conversar. E os muros terminados em 52 dias para o espanto das nações. Capítulo 7 ao 10, o avivamento, o povo reunido, a lei lida desde a manhã até o meio-dia, com intérpretes explicando o sentido, o choro, a festa das cabanas e uma confissão nacional que percorre toda a história de Israel. Capítulo 11 ao 13, o povoamento e a última reforma. Sortes para ver quem moraria em Jerusalém. A dedicação dos muros com 2 coros cantando de direção opostas e depois Neemias voltando de viagem e achando o templo abandonado. O sábado violado e os casamentos misturados. Ele repreende com energia e o livro termina com uma oração pedindo que Deus se lembre dele para o bem. Spurgeon e Neemias. Esse livro foi o meu manual quando levantamos o tabernáculo e quando erguemos os orfanatos em Stockwell. Tirei deles mais lições práticas de administração do que em qualquer tratado moderno. Orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se a obra fosse acabar amanhã. Ter dinheiro contado, homens escalados e o coração no céu. O texto que mais usei foi aquele: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Fui atacado por anos em jornais e em panfletos, e a tentação de responder era diária e quase invencível. Aprendi com esses copeiros persas a deixar a calúnia sem resposta e a pedreira sem interrupção. Quem desce para discutir sobe depois, sem tempo e sem ânimo. Amo o 3º capítulo com os que repravam defronte da sua própria casa. Dizia eu ao meu povo em Newington: não me venhas falar de reformar a Inglaterra enquanto a tua rua está por reformar. Comece pelo pedaço de muro que fica na frente da tua porta e Deus juntará as partes. E a alegria do Senhor com força tem sido a minha luta e o meu remédio. Sou um homem sujeito à melancolia. Houve semanas em que a escuridão da alma me pesou mais do que a gota nos ossos. Nessas horas eu não conseguia produzir alegria alguma em mim. E por isso, alguns versículos me salvou. A alegria não é minha, é do Senhor. Fui buscar força onde ela estava e não onde eu estava. O choro sobre as ruínas é o primeiro passo para reconstruir. Oração e trabalho prático andam de mão dadas no reino de Deus. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Neemias. Agora vamos ver o devocional da noite. E restauraram Jerusalém até o muro largo. Neemias 3, versículo 8.
Cidades bem fortificadas têm muros largos, e assim era de Jerusalém. Em dias de glória, a nova Jerusalém deve, da mesma forma, ser cercada e preservada por um largo muro de não conformidade com o mundo e separação de seus costumes e de espírito mundano. A tendência desses dias derruba a barreira santa e cria distinções meramente normais entre a igreja e o mundo. Aqueles que professaram fé cristã já não são mais rigorosos e puritanos. Leia-se literatura questionável, passatempos frívolos são geralmente tolerados, e uma sansidão geral ameaçava privar o povo do Senhor das lágrimas, singularidades que o separam dos pecadores. Será um dia de desgosto para a igreja e o mundo quando essa mistura proposta se completar e os filhos de Deus e as filhas dos homens tornarem-se um. Outro dilúvio de ira será então pronunciado. Amado leitor, seja seu alvo no coração, em palavra, em vestuário, em ação, manter um muro largo. Lembra-se de que a amizade com este mundo é inimizade com Deus. O muro largo proporciona um lugar agradável de refúgio para os habitantes de Jerusalém, de onde podiam controlar percivavelmente do território vizinho. Isso os lembra dos mandamentos extremamente amplos do Senhor, nos quais caminhemos livres, examinando a situação da terra e olhando para as glórias do céu, separados do mundo e negando a nós mesmos toda a impiedade e a luxúria da carne. E não estamos, contudo, presos, nem confiamos em fronteiras restritas de modo algum. Caminhemos em liberdade, porque guardemos seus preceitos. Venha, leitor, caminhar nessa noite com Deus e seus estatutos. Com um amigo, reúne com seu amigo no muro da cidade. Encontre-se com o seu Deus no caminho da oração e meditação santas. Você tem direito a ir até os baluartes da salvação, pois você é uma pessoa livre da cidade real, um cidadão da metrópole do universo. E esse é o nosso devocional do dia 20 de agosto. Amanhã nós voltamos com a programação normal, o devocional da manhã, entre 8 e 9 horas, e o devocional da noite, entre 8 e 9 horas da noite. Deus te abençoe nesta quinta-feira, que Ele te guarde, proteja. Amém, amém, amém.